Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé por um momento, irmãos, para assim a gente fazer uma leitura breve da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, o versículo de número 10. Ministração minha que eu quero intitular nessa noite de Não somos escravos, somos filhos de Deus. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, um príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, mas nestes não podes para serem curados no dia do sábado. Verso 15. Respondeu-lhe, porém o Senhor lhe disse: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi e jumento, e não leva para beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Feche seus olhos e ore conosco nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de poder nessa noite estar na tua casa para glorificar o teu santo nome. Ah, Senhor, a minha oração é que nesta noite, Pai, tu possas renovar crente que entrou por essas portas, Senhor, cabisbaixo. A minha oração, Senhor, é que a tua palavra possa penetrar em nossos corações e assim trazer o fruto, Pai, para qual está sendo mandada. Senhor, nos ajuda, Pai, que não seja eu a falar, mas sim o teu Santo Espírito. Que teu Santo Espírito possa nos ajudar nessa noite a transmitir a tua poderosa palavra. Essa é a nossa oração e já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, não há nenhuma conexão geográfica ou cronológica deste episódio com o episódio anterior. E eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta no capítulo 13 para que a gente possa assim acompanhar. Mas é a última vez que Lucas registra Jesus em uma sinagoga operando milagres. Daí então, a partir daí, novamente, Jesus vai embater com aqueles escribas, com aqueles hipócritas, mais um embate. Dali então, irmãos, você vai acompanhar que Jesus vai bater, Jesus vai enfrentar aqueles fariseus quanto à lei do sábado. A observância com Jesus e aqueles fariseus era justamente com o dia de sábado. Irmãos, Jesus tinha um hábito de ir sempre à sinagoga. Era o seu deleite poder estar na casa de Deus. A mulher encurvada, a qual o texto vai nos relatar, também tinha um certo prazer de estar à casa do Senhor. Não era o seu momento, não era a sua deficiência que fez com que aquela mulher deixasse de ir à casa do Senhor. Encurvada, foi
o nome a qual o médico Lucas deu a essa mulher. Encurvada foi o termo grego para aquela mulher que tinha a sua curvatura da sua espinha dorsal. E se os irmãos observarem o verso 16 desse mesmo capítulo, vai dizer que Satanás escravizava essa mulher. E para que a gente possa entender, irmãos, sobre escravizar, podemos observar que aquela mulher, Satanás escravizava através da sua enfermidade. Mas não é apenas só a enfermidade que Satanás nos escraviza. Se os irmãos observarem no livro de Salmos, no capítulo 38, no verso 6, o salmista ele vai declarar: ando encurvado e todo abatido, o dia inteiro perambulando e pranteio. Primeiro, irmãos, o pecado também tem esse poder de nos escravizar. Segundo, a tristeza também tem esse poder de nos escravizar. O salmista, no Salmo 42, no verso 5, ele vai estar abatido, a certo ponto de dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E também, irmãos, o sofrimento é a terceira opção que faz com que o crente ele ande curvado. No Salmo 44, no verso 25, o salmista vai dizer: prostrado até o pó está a minha alma, desfalecido sobre o chão já está o meu corpo. E acompanhe, irmãos, que não é apenas a enfermidade que tem esse poder de nos escravizar. Outros sintomas também nos escraviza. Daí então, irmãos, eu quero dizer e eu quero afirmar, e você tem que sair daqui nessa noite convicto, que nós não somos escravos. Nós somos filhos de Deus. E eu vou pedir para que você diga para o seu irmão do seu lado, para que ele possa memorizar: nós não somos escravos. Somos filhos de Deus. Irmãos, vamos considerar algumas verdades aqui nesse texto em apreço. E acompanhe comigo. A primeira verdade que nós podemos tirar desse texto, irmãos, é que a nossa condição não pode impedir a nossa adoração. A nossa condição não pode impedir a nossa adoração. E acompanhe comigo o verso 10. A Bíblia vai dizer que ensinava no sábado numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há quantos anos? Quantos anos, igreja? 18. E veja que o aparente descaso com Deus, com aquela mulher, não deixou aquela mulher amargurada, não deixou aquela mulher rancorosa. Por certo, irmãos, por aquela mulher estar sempre na sinagoga, tenha certeza que aquela mulher com certeza orava pedindo a Deus a cura. Mas nós podemos observar, irmãos, que não foi a condição que ela tinha, não impediu a sua adoração. E imagine se você, há 18 anos, tendo um problema de paralisia, de andar encurvada, mas está ali, fielmente, 18 anos, indo na casa do Senhor, adorando ao Senhor, mas aquela mulher não foi impedida pela sua condição. E primeiro, você tem que gravar isso no seu coração, porque não é a sua condição que vai impedir a sua adoração. Eu sei, irmãos, que nessa noite pode ter crentes aqui nessa noite enfrentando milhares de problemas, mas não é a sua condição que vai fazer mudar a sua adoração, irmãos. Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4, no verso 24: importa que os que adorem em quê?
em espírito e em verdade. E daí, irmãos, podemos observar que aquela mulher seguia verdadeiramente esse versículo. Aquela mulher adorava em espírito e em verdade. Aquela mulher, a enfermidade, irmãos, não era uma desculpa para fazer com que aquela mulher não fosse à casa de Deus. A enfermidade não parou aquela mulher de Deus, porque há 18 anos aquela mulher, ela ia à casa do Senhor, e não era a sua enfermidade que fazia a sua adoração mudar. Não era a sua condição que fazia a sua adoração mudar, irmãos. E quantas pessoas hoje em dia têm um pleno gozo de saúde, mas não vêm à casa do Senhor? Quantas e quantas pessoas gozam de saúde, mas para vir à casa do Senhor, um problema familiar impede com que ela chegue à casa do Senhor. Eu gosto muito, irmão, de um escritor chamado John Charles Riley, e ele, escrevendo sobre esse texto, ele vai fazer uma observação. Ele vai dizer que aquele que não encontra satisfação em conceder algumas horas de adoração ao Senhor não está preparado para o céu. Veja que declaração forte. Aquele que não encontra satisfação de conceder algumas horas de estar aqui na casa do Senhor está despreparado para o céu. E é verdade, irmãos, porque se a gente não tem condição de passar algumas horas na casa do Senhor, como é que a gente vai passar a eternidade lá no céu? Como é? Se a gente não adora 2 horinhas aqui na casa do Senhor, como é que a gente pode estar preparado para ir para o céu, irmãos? E aquela mulher vai mostrar um grande exemplo de satisfação. Aquela mulher, ela vai mostrar que estava satisfeita, contentada. Não é que ela aceitasse, mas o próprio texto vai dizer que, no verso 11, que ela não podia de modo algum se endireitar-se. Veja a condição daquela mulher. Aquela mulher, ela sabia que de modo algum ela poderia se endireitar. Mas veja, ela estava ali na casa do Senhor, adorando, independente de qualquer circunstância. A adoração dela não mudou. Aquela mulher estava satisfeita, irmãos. Irmãos, quando eu falo de satisfação, irmã Val, eu posso ver que hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas insatisfeitas. Por que, meu diácono Flávio, uma geração de pessoas insatisfeitas? É aquelas pessoas que acham que sempre está faltando algo. É achar que tem um buraco dentro de si, porque muitas das pessoas, e os jovens sabem muito bem o que é isso, fazem planos. Quando eu ficar de maior, aí sim eu vou ser satisfeito. Aí fica de maior e ele não está satisfeito. E daí então, quando eu ficar de maior e começar a trabalhar, aí sim eu vou ser satisfeito. Fica de maior, começa a trabalhar e ainda não está satisfeito. Quando eu ficar de maior e começar a trabalhar e criar minha família e fazer minha faculdade e viajar, aí eu vou estar satisfeito. E não fica satisfeito. E tem até algumas mulheres, né, que diz: se eu emagrecer, aí sim eu vou ficar satisfeita. Só que, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que nós achamos que sempre está faltando algo dentro de nós. É Deus mantendo ali o alimento diário, e a gente chega aqui na casa do Senhor muitas das vezes sem prestar uma boa adoração ao Senhor. A impressão que nós temos sabe de quê? Você já observou quando donos de propriedade penduram uma cenoura num cavalo? O cavalo, ele vai ficar ali olhando para aquela cenoura vidrado. E a impressão que nós temos é essa. É um cavalo andando atrás de uma cenoura, só olhando para aquilo. Irmãos, nós temos tudo. Nós temos saúde, nós temos alimento. Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. Então, irmãos, nós não precisamos de ter essa sensação de que está faltando alguma coisa.
Deus tem sido fiel. Seja grato com o que você tem, irmãos. Se você tem o que você tem hoje, é porque Deus quer que você tenha apenas isso. Não é porque eu ainda não possuí a minha casa própria, não é por conta disso que você vai ser insatisfeito, não. Seja satisfeito com o que você tem, irmãos. Aquela mulher estava satisfeita, satisfeita com a sua condição, mas nada paralisou a sua adoração. Nada paralisou a sua adoração. Então adore, irmão, seja grato com o que você tem. Você tem Deus, e para isso Deus já é tudo, já é suficiente para você. Mas vamos lá. Segunda observação importante é que nós vamos ver um milagre majestoso. Acompanhe comigo o verso 13, vai dizer: e impôs a mão sobre ela e logo se endireitou. E vamos para o verso 12, irmãos. E vendo Jesus, chamou para si e disse: mulher, estás livre da enfermidade. Veja, irmãos, que o milagre foi maravilhoso. O milagre foi surpreendente. Veja, a Bíblia vai dizer que, e vendo a Jesus, ao entrar, irmãos, naquele lugar de oração, naquele lugar de estudo da palavra de Deus, Jesus vê aquela mulher. E é interessante observar, irmãos, que as sinagogas costumavam ter bastante gente. E veja que quando Jesus está na sinagoga, Jesus vê aquela mulher, vê com o que aquela mulher passou, vê o sofrimento presente daquela mulher. Logo em seguida, Jesus vai chamar à frente. Jesus vê e logo em seguida Jesus chama à frente. E daí então, aquela mulher, ela é surpreendida por Jesus. Não parece, irmãos, e pode ter certeza que aquela mulher não pediu para ir para frente. Porque o próprio texto vai dizer que nem mesmo a mulher, ela tinha esperança de ser curada. Mas daí então ela é surpreendida. Jesus vê, Jesus observa e Jesus faz o chamado. Daí então Jesus chama ela para frente. E daí então ela veio. E o texto vai dizer que logo após que ela veio, Jesus faz o quê? Libera uma palavra. Jesus diz: estás livre da tua... Irmãos, o verbo, você pode notar que era um verbo perfeito. Jesus, ele diz: estás livres da tua enfermidade. Acabou. Estás livre. Liberdade. O trabalho por Jesus já estava concluído. Mas veja que o verso 13 vai dizer: e impôs a mão sobre ela, e logo ela se endireitou. A pergunta é: por que ele fala e depois toca nela? Veja que primeiro Jesus, ele libera a palavra. Logo depois que Jesus libera a palavra, Jesus impõe a mão sobre ela. Por que, irmãos? Porque palavras tocam aonde as mãos não podem tocar. Nada acontece, irmãos, fora de nós, sem antes acontecer dentro de nós. Veja que primeiro Jesus fala. E daí então, a cura naquela mulher começa por dentro. Com as palavras declaradas por Jesus, Jesus sabia o quanto aquela mulher estava sofrendo, o quanto aquela mulher não ouviu coisas sobre ela. Daí então Jesus libera a palavra. E depois de liberar a palavra, ele toca com o seu toque especial.
E logo depois o texto vai dizer que depois que ela se endireitou, ela fez o que, irmãos? Glorificava a Deus. E veja que culto maravilhoso é ver uma pessoa chegar à casa do Senhor e daí então glorificar ainda mais a Deus. Nosso presbítero Josinaldo falava aqui da glória a Deus, de como é importante, irmãos. E eu quero te dizer que não adianta a gente chegar aqui com um coração ingrato glorificando a Deus. Veja que aquela mulher, ela glorificava, já glorificava antes do milagre, pois ela era fiel ali nos cultos. E depois então ela ainda glorificava além mais, irmãos, do milagre feito. Nós podemos trazer uma observância, a qual está registrada lá no livro de Mateus 6,33, que a palavra vai dizer: quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Veja, irmãos, como a palavra ela tem esse poder, porque foi assim que aconteceu na vida dessa mulher. Ela primeiramente buscou o reino de Deus e as demais coisas foram acrescentadas na vida dela. Mas por que eu estou falando isso nessa noite, irmãos? Por quê? Porque não adianta a gente chegar aqui na casa do Senhor para querer com que as nossas coisas estejam em primeiro lugar. O nosso lugar aqui na casa do Senhor é para buscar adorar ao Senhor. E Deus, Ele acrescenta as demais coisas, irmãos. Nós não precisamos se preocupar, porque diante de tudo, quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, Deus Ele vai acrescentar as demais coisas em nossas vidas. Não adianta nós chegarmos aqui pedindo, fazendo petições a Deus que não estão de acordo com o reino de Deus. Primeiramente, o reino de Deus tem que fazer-se verdade em nossas vidas. E em seguida, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceira verdade que nós podemos tirar desse texto, o verso 14 vai dizer que, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga ficou indignado. E veja, irmãos, a terceira verdade que nós podemos tirar é que nós podemos viver cativeiros piores do que os fariseus, sem mesmo ter nenhuma enfermidade. Veja, o texto vai dizer que o príncipe da sinagoga ficou indignado com o milagre que Jesus realizou naquele momento. A pergunta é: aquele homem tinha alguma enfermidade? Não tinha nenhuma enfermidade, mas o cativeiro dele era pior do que o daquela mulher. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Nós podemos viver cativeiros piores sem ter nenhuma enfermidade. Porque veja, o cativeiro daquele chefe da sinagoga era pior do que o daquela mulher. Ele estava preso e cego por tradições humanas. Foi ridícula, irmãos, a declaração daquele homem. Foi ridículo, porque se você observar, ele também agiu de uma forma sem muito caráter. Ele agiu de uma forma com covardia, porque ele não declarou a Jesus e sim ao povo. Acompanhe comigo o verso 14. Vai dizer que, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indagado, porque Jesus curava no sábado, disse a quem? Mas não foi a multidão que operou o milagre, foi Jesus. E depois dele dizer a grande multidão, ele vai dizer: 6 dias há que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para ser curado. Mas não o quê? No dia de quê? E acompanhe, irmãos. Primeiro, porque ele se engana. Ele vai dizer 6 dias que é mister fazer milagre. Nesses dias vem. Mas, irmãos, ninguém estava na sinagoga para receber milagres.
Aquela mulher não foi para receber o milagre. Aquela mulher foi para adorar. Então aquele homem estava enganado com a sua declaração, se referindo, repreendendo a multidão por aquilo. Mas nem ele mesmo teve coragem de falar diretamente. Aquele homem estava agindo por religiosidade. E daí então, acompanhe comigo o resultado disso tudo no verso 17. E dizendo ele isso, o verso 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que já havia 18 anos Satanás mantendo presa. E o resultado que Jesus obtém foi um resultado maravilhoso, irmãos. Porque Jesus poderia ter curado qualquer outro dia da semana essa mulher. Porque ela já estava há 18 anos cativa desse cativeiro. Um dia mais, um dia menos, não iria lhe fazer diferença. Mas Jesus resolve curar ela no sábado, para mostrar algumas verdades para aqueles hipócritas fariseus. E a primeira verdade que Jesus nos ensina é que Jesus vai mostrar que eles deveriam tratar melhor aquela mulher do que os animais, com o que ele vai dizer no texto. Jesus defende aquela mulher e repreende ele, porque quando Jesus ele fala: no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e jumento. Ou seja, Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês não tratam os animais, porque eu não poderia fazer algo por essa mulher. E daí então, a segunda verdade que ele mostra é que se Deus permite ajudar os animais sedentos no dia de sábado, porque ele não deveria ajudar aquela mulher? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado e abrir os nossos olhos quanto a alguns atos de religiosidade. Nós precisamos, irmãos, ter a ciência, porque aqueles homens ficaram indignados porque Jesus ajudou aquela mulher, e o texto vai dizer que aquela era a filha de Abraão. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. E eu quero te dizer que qualquer tradição que nos impeça de ajudar os outros não vem de Deus. Abra seus olhos, porque qualquer tradição que faça nos impedir de ajudar o próximo não vem de Deus. Nós estamos vivendo dias em que a religiosidade tem sido implantada no meio da igreja, e nós temos visto pessoas sofrendo, e nós não temos estendido a nossa mão para ela. Somos, muitas das vezes, religioso, e qualquer tradição que venha puxar para esse lado não vem de Deus. Não vem de Deus. De acordo com Jesus, irmãos, aquela mulher era filha de Abraão, uma referência à sua situação espiritual e não ao seu nascimento físico. Que a gente possa, irmãos, ter essa ciência e botar em prática em nossas vidas que a nossa condição não pode impedir a nossa adoração. Que nós vamos ver sempre Deus operar um milagre majestoso em nossa vida. Que nós, irmãos, podemos viver cativeiros piores sem ter nenhuma enfermidade. Acompanhe sempre, irmãos. Peça sempre misericórdia a Deus, porque a gente, irmãos, pode estar sujeito a tudo isso. Se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós podemos estar sempre sujeito a isso. E eu convido a igreja a se colocar de pé para que a gente possa concluir nessa noite. Irmãos, nada como o toque de Deus em nossas vidas.
Eu quero concluir, irmãos, contando uma história que a gente possa tirar reflexões dela. A história diz que houve um leilão nos Estados Unidos. E nesse leilão, o que estava a ser leiloado era um violino velho de uma família. E nesse leilão, irmãos, ele foi levado e foi leiloado no meio de uma plateia. E interessante é que esse violino, ele não tinha boas condições. E nesse leilão começaram as ofertas. E daí então, o máximo com que esse violino ele conseguiu se alcançar foi apenas $20. Daí então, daquela plateia se levanta um homem. E esse homem pega aquele violino e começa a tocar. Quando aquele homem começa a tocar o seu violino, todos percebem que aquele homem não era apenas um homem, e sim o professor de uma grande orquestra, de uma faculdade bastante conceituada. E logo depois que aquele homem para de tocar, ele levanta o violino e diz: quem dá mais? E a partir daquele momento, os lances começaram a aumentar. De 20 foi para 50, de 50 foi para 100, de 100 foi para 200, de 200, $250. E a história diz que aquele homem foi levar a quantia para os donos do violino que estavam precisando de uma ajuda. E ao chegar na casa daquela família, aquele homem entrega o dinheiro e diz: conseguimos arrecadar $250 mil. E aquela família fica surpresa porque era um violino velho. E daí então, aquele homem vai responder àquela família: não era um violino velho, só precisava de um toque de um mestre. Assim é Jesus na nossa vida. Nós apenas precisamos de um toque dele nas nossas vidas para que tudo possa se transformar novo. Deus, ele pela sua misericórdia tocou na minha vida e hoje eu sou uma pessoa nova em Cristo Jesus. Assim foi com muito de nós, com um toque dele, tudo se fez novo. Fecha teus olhos e vamos assim orar. Soberano Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de poder estarmos aqui nessa noite. Senhor, a minha oração, Deus, é que nós possamos sair daqui mais, Senhor, forte do que nós entramos. A minha oração, Deus, nessa noite é que a tua igreja, Pai, possa pôr em prática cada palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Senhor, que a nossa oração não possa depender das nossas condições. Porque, Senhor, se nós formos olhar para as nossas condições, possa ser que nem do lugar nós possamos sair. E a verdade, Senhor, é que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu sei que aqui está a tua igreja, Senhor, que entrou por essas portas para te adorar em espírito e em verdade. Ajuda, Senhor, cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Senhor, eu sei que tem crentes fracos, Senhor. Eu sei que tem crentes querendo parar na caminhada. Mas a tua palavra diz que quem espera no Senhor serão renovados. Aleluia, a palavra do Senhor diz que tu dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Senhor, obrigado, Pai, por ter esse privilégio de adorar na tua casa. Senhor, que eu possa ter felicidade de poder estar aqui na tua casa, Senhor, e assim eu estarei preparado para morar contigo na região celestial. Senhor, que nós possamos ter gratidão, ó Pai. Que
nós possamos ser gratos por tudo, Senhor, pelo alimento, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, pelo emprego, pelo trabalho, pelas coisas que nós nem temos, Deus, que nós possamos ser gratos a Ti por tudo. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio de poder estar aqui na Tua casa. Eu sei que tem muitas pessoas que querem ter esse prazer e não conseguem, e nós estamos com saúde aqui para Te adorar. Ah, Senhor, nos ajuda a melhorar cada dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a melhorar a nossa adoração, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda a Tua igreja, Deus. Ajuda o Teu povo. Responde, Senhor, a cada um nessa noite que entrou, Senhor, pedindo, Senhor, uma resposta. Que o Senhor possa nos ajudar diariamente. Essa é a nossa oração, Deus. Já Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.